Olá a todos, desta vez vamos fazer um vídeo sobre iluminação no 3D Studio Max. Eu neste momento tenho aqui uma cena 3D montada e tenho aqui, portanto, o meu, digamos, estúdio, ou seja, um chão e duas paredes, e depois temos aqui três luzes. Estas três luzes neste momento estão desligadas e vocês sabem isso porque a luz está representada com uma linha preta em vez de estar representada com uma linha amarela. Se eu selecionar esta primeira luz, que é uma Omni-Light, portanto é uma luz omnidirecional, vocês podem ver que aqui no Light Type, dentro do Modifier Panel, a luz não está on, ou seja, não há um visto aqui no nosso on. Assim que eu ligar, nós passamos a ter luz, só que para ver a luz, nós temos que carregar no Ctrl L, que nos vai simular a iluminação desta luz em particular. Se eu a desligar outra vez, vocês podem ver que simplesmente fica tudo escuro. Mas, portanto, assim que ativa a luz, passamos a ter luz, e se eu a mover, vocês podem ver ainda que a própria iluminação, tanto no estúdio como no nosso bool, varia. Eu vou fazer muito rapidamente um render, e nós podemos ver que temos então ali um ponto de luz forte, que é talvez este ponto onde a nossa luz está mais próximo da parede. Aliás, eu posso até fazê-la atravessar a parede e fazer outro teste de render, e podem ver que agora esta parede está completamente escura porque a luz está do lado de lá. O que é que acontece? Não parece muito realista porque não temos simplesmente sombras. As sombras simplesmente não estão a funcionar. O que é que nós podemos fazer? Aqui em baixo, no nosso Shadows, também não está on. Portanto, se nós ativarmos agora as sombras e fizermos um render, podemos ver que aqui o nosso bool já passa a ter uma sombra. Okay? Há aqui uma pequena falha na sombra, mas isso é do modelo, não propriamente da luz. A luz está até agora corretamente configurada, e podemos ver na mesma que temos então a mesma parede escura. Se vocês repararem até na vossa própria casa, as paredes provavelmente serão mais claras do que o teto, onde na realidade está a luz. Porquê? Porque a luz está no teto, mas não está a apontar para o teto, está a apontar exatamente para o chão. Portanto, geralmente, as superfícies das quais a luz está próxima, geralmente são mais escuras. Neste caso, temos o lado iluminado do bool bastante iluminado, e temos esta parede aqui não tão clara como as outras duas paredes. E se vocês repararem, à medida que nos vamos afastando, vamos ficando com o chão cada vez mais escuro. Se nós aproximarmos a luz do chão, temos exatamente a mesma coisa a acontecer, mas neste caso, portanto, na nossa superfície do chão, a nossa sombra muda, obrigatoriamente. Temos então ali um ponto claro, e depois, à medida que nos vamos afastando, vai ficando mais escuro, e esta parede aqui, que continua mais ou menos a mesma distância da luz, está também mais ou menos com a mesma iluminação. Mas esta luz omnidirecional é uma luz que emite raios para todo lado. Eu vou tentar colocar a luz exatamente aqui por cima do nosso bool. Eu vou tentar fazê-la mesmo atravessar o topo. Temos que apontar um bocadinho mais para aqui, mais para vocês verem o que é que acontece à sombra do bool. Como ela está tão próxima do centro do bool, a sombra do próprio bool fica mais expandida, parece maior. Portanto, é a mesma coisa que vocês virem em um filme, em que talvez para tentarem fazer uma piada ou assim, colocam uma sombra de um animal ou uma sombra de uma pessoa na parede, e quando a pessoa se realmente entra no plano da câmera, veem que a pessoa é muito pequena, apenas a luz é que está no chão, que é exatamente o efeito que eu estou a fazer aqui. Temos a luz muito perto do chão e a sombra do bool é enorme, dá a ideia que o bool também é enorme. Ora bem, mas estas sombras funcionam para algumas coisas, não funcionam para tudo. Porquê? Porque nós estamos aqui a usar um Shadow Map. Um Shadow Map é uma textura que tem resolução. Se vocês forem aqui a Shadow Map Parameters, nós temos aqui uma... Shadow Map Parameters, temos aqui uma resolução. Quanto maior este valor, melhor será a nossa sombra. Mas nós podemos simplesmente optar por outro tipo de sombras, como por exemplo as Ray Traced Shadows, que vocês podem ver, tem um bocadinho mais de definição. Neste caso, outra vez, o modelo é que não tem a definição que seria ideal. Deixa-me experimentar para a luz aqui, só para vos mostrar. A linha aqui é um bocadinho melhor, aqui também. E, portanto, é, no geral, um tipo de sombra mais fidedigna. Aqui há uns anos o 3D Studio introduziu também as Area Shadows, que são sombras que, à medida que se vão afastando do nosso objeto, vão perdendo de definição, tentando mimetizar um bocadinho o que acontece na realidade, que é quanto mais longe da fonte, mais a sombra se começa a, digamos, a desfocar. Quanto mais perto, se vocês aproximarem, vamos supor que vocês têm a luz agora do teto, se puserem a vossa mão por cima da mesa, conseguem ver a sombra dos vossos dedos com alguma definição, mas à medida que afastam a mão, a vossa sombra começa a ficar cada vez mais desfocada. Isto é até um truque utilizado em design gráfico para dar a ideia de que o objeto está longe da superfície na qual nós estamos a representar. Se quisessem pôr, por exemplo, um texto,
fazer de conta que ele está mais afastado da imagem de fundo, podem pôr uma sombra e pôr a sombra desfocada, e esse é um dos truques que é utilizado. Neste caso vamos deixar ficar então em Shadow Map, vamos tratar de todas as outras luzes também com Shadow Maps, mas o que eu vos quero mostrar agora são os outros dois principais tipos de luzes. Neste caso temos então uma luz omnidirecional, emite raios para todos os lados. Eu vou desligá-la, selecionar esta que é uma Spotlight e vou ativá-la. E vocês podem ver agora que pelo menos no bull nós temos luz. Se calhar não temos aqui no nosso estúdio, digamos, porque a luz não abrange todo o estúdio. Eu vou fazer um render teste só para vocês verem o que acontece. Portanto, temos aqui uma espécie de holofote. Mais uma vez, as sombras não estão ativas, vamos ativá-las. E agora testar outra vez, já podemos ver aqui a sombra do bull, pelo menos do nariz do bull, no chão. Agora o que é que acontece? Nós aqui na sombra, na Spotlight, temos mais do que simplesmente que tipo de sombras ou assim. Temos também aqui o nosso Spotlight Parameters. O Spotlight Parameters é onde nos permite definir se o nosso ponto focal da luz é muito grande ou muito pequeno. Reparem que à medida que eu altero este valor, a luz, o cone da luz vai variar, não é? Vocês quando têm um holofote podem ter a luz um bocadinho mais dispersa ou podem ter a apontar dentro de um cilindro muito fixo. Neste caso, se eu testar agora o render, podem ver que o centro continua claro, mas à medida que nos vamos afastando, vamos tendo preto. Se vocês quiserem fazer uma luz mesmo muito forte, o que vocês têm que fazer é aproximar o mais possível este valor um do outro, de forma a que quando façam o render, a luz passa imediatamente de claro para escuro. Se vocês quiserem fazer uma coisa um bocadinho mais natural, geralmente os valores de algo mais dentro do natural aproximam-se mais disto, mais de um hotspot, que é então o nosso ponto mais luminoso, o hotspot muito pequeno e o nosso fall-off, que é basicamente o gradual desaparecimento de luz, é bem maior. E então ficamos com uma iluminação que é mais deste género. Ok? Se vocês repararem, às vezes fazemos iluminações de parede, podemos mover a nossa luz. Eu vou selecionar a luz e também o target, isto é como uma câmara, colocar a luz mais ou menos aqui, podem ver que vai aparecer aqui na parede, digamos, uma indicação de que a luz está muito próxima da parede ou que a luz está exatamente na parede, algo deste género. Continuamos a ter então a sombra, e há uma coisa que acontece que é a diferença entre a spot target, que é neste caso o que nós temos aqui um visto no targeted. Se nós tirarmos o targeted, o nosso alvo desaparece e a nossa luz agora move-se como um todo e roda também como um todo, tal como uma free camera, ou seja, é como se vocês agarrassem no holofote e andassem com a luz, em vez de ter o holofote automaticamente a olhar sempre para um target. No caso de serem targeted, nós podemos mover o target sem mover a luz, ok? Nós podemos neste caso simular animações, sei lá, se quisessem fazer uma cena de uma fuga de prisão, podiam pôr uma torre sentinela em que alguém tem um holofote que vai apontando para o personagem ou para um carro de fuga. Vocês podiam fazer um link com este botão aqui deste target ao carro e pôr simplesmente animar o carro e o holofote iria obrigatoriamente sempre olhar para o veículo. Se vocês quiserem podem alterar de spot para directional, mas o directional vou-vos já mostrar a seguir o que é, portanto é exatamente isto que vocês têm aqui. Vou desligar esta luz e vamos selecionar a directional e ligar. A directional é uma luz que tem a iluminação, digamos, toda paralela. É a mais utilizada para simular o Sol. O Sol está tão longe da Terra que nós podemos considerar os raios de luz que chegam à Terra, podemos considerá-los quase como paralelos. E geralmente usamos o Sol como um exemplo primordial de iluminação paralela, ou seja, a sombra raramente se distorce em termos de proporção. É claro que ao pôr do sol as nossas sombras são mais longas e ao meio-dia são mais pequenas. Mas o que acontece é que a proporção é sempre mantida. A sombra de uma pessoa, quando está a uma determinada distância, num determinado ponto, é do mesmo tamanho, tal como se essa pessoa desse, sei lá, 10 passos para a frente, ou 100 passos para a frente, ou 1000 passos para a frente. Porque a distância é tão longa que meia dúzia de quilómetros, mais perto ou mais longe do Sol, fazem uma diferença ínfima. Neste caso, o que nós usamos é a Direct Light, exatamente para simular a iluminação solar. Neste caso, eu posso também movê-la, e podem ver que o target fica estacional, tal como acontece na Spotlight, e posso, da mesma forma, alterar os nossos Directional Parameters. No outro caso eram Spot Parameters, neste caso é Directional. Podemos alterar também a largura do fall-off e podemos reduzir ou aumentar também o nosso hotspot, o nosso ponto mais claro.
Podemos ver que o efeito é mais ou menos este. As paredes não recebem qualquer luz. Porquê? Porque os raios de luz são paralelos às paredes. Enquanto que, deixem-me desligar esta aqui, enquanto que se eu selecionasse o nosso spot, tínhamos sempre iluminação das paredes, porque os feixes de luz saíam também em direção à parede, a não ser que eu fechasse mesmo muito este cone. No caso das directional, a parede está exatamente paralela à nossa luz, por isso não há volta a dar, nós nunca vamos ter luz na parede se usarmos uma directional exatamente na vertical. Portanto, se eu quiser um bocadinho de luz, tenho que mover a minha luz um bocadinho para o lado e agora temos iluminação também nas paredes. Neste caso ainda não ativei as sombras, podemos ver agora um bocadinho de sombra aqui no chão. Basicamente a simulação de uma luz. O que é que acontece, por exemplo, se vocês quiserem simular uma luz, sei lá, uma luz fluorescente, por exemplo, vamos desligar aqui esta luz, vamos ligar esta, só aqui. Se vocês selecionarem a luz na linha azul, vocês vão selecionar a luz e o target, por isso sempre que quiserem selecionar a luz, só selecionem o topo. Portanto, vamos fazer aqui on, e onde nós temos aqui o nosso Spotlight Parameters, temos cá em baixo um botãozinho de Circle, ou podemos alterar para Rectangle, e agora a nossa luz é não só em formato cónico, neste caso em formato piramidal, mas também retangular. E temos ainda aqui o nosso aspect. O aspect é a proporção, ou seja, se nós pusermos aspectos assim diferentes, mais abusados, digamos, podemos fazer quase um retângulo de uma lâmpada fluorescente. E neste caso é mais ou menos isso que eu estou a tentar simular aqui. Vou deixar algo deste género. Precisávamos ainda de abrir isto bem mais e deixar apenas o hotspot como sendo o nosso principal ponto de, como se fosse uma luz fluorescente. Podemos ainda reduzir aqui um bocadinho. Isto depois vai um bocadinho também de experimentação, vocês podem sempre brincar e experimentar para ver como é que fica. Neste caso ainda tenho o Shadow Map e reparem no problema do Shadow Map. Como é uma imagem que tem um determinado tamanho, e lembrem-se que o Shadow Map ocupa esta área toda, como é uma imagem com um tamanho fixo, nós temos problemas aqui nas sombras, e não temos praticamente definição nenhuma. O que é que acontece? Temos que mudar para, por exemplo, Area Shadows, vamos ver o que é que acontece, e podemos depois experimentar outras, que já fica um bocadinho melhor, e depois podemos mudar também para Ray Traced Shadows, em que aí temos, digamos, o máximo de fidelidade ao nosso modelo. São basicamente estes os principais comandos que vocês devem utilizar para trabalhar com luzes. Eu vou-vos mostrar apenas mais um, que vocês não vão precisar de configurar nas vossas máquinas, como eu tenho que configurar aqui, porque por defeito os computadores na escola estão a usar Mental Ray. Neste caso eu vou simplesmente colocar aqui, vou deixar apenas a minha Omni Light e vou colocar aqui uma Skylight. Vou alterar o meu render para Mental Ray, portanto vou aqui abaixo aos nossos renderers, Assign Render, trocamos o Production para Mental Ray Renderer em vez de Default Scanline, e podemos fechar isto e vou testar a fazer um render com a minha Skylight. O que é que a Skylight faz? A Skylight simula a iluminação global, ou seja, simula como se tivéssemos um sol e o céu iluminando também. Eu posso até, neste caso, desligar esta luz. Vamos tirar aqui o nosso on e vamos testar. Podemos ver que nós temos na mesma iluminação, porque é como se estivéssemos a iluminar o nosso objeto através de um céu nublado. E o que eu vou fazer agora é voltar a ativar a nossa luz, portanto on, deixamos ficar Shadow Map, neste caso não há muita diferença, vamos é baixar a nossa intensidade. Nós podemos variar em todos os tipos de luzes a intensidade e incluindo a cor. Neste caso eu vou pôr a nossa intensidade a 0,5. Mais para a frente eu vou-vos ensinar também a mexer com isto, mas para já ficamos por aqui no que toca a luz. Vamos testar mais uma vez o render e podemos ver que temos então uma luz, uma direção mais forte, mas a nossa sombra está um bocadinho mais esbatida pelo facto de nós agora termos também uma iluminação a toda a volta do nosso objeto e não só daquele ponto que nós acabamos de criar. Basicamente são estas informações sobre luz. Até à próxima.